Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Palavra Jovem. E hoje nós vamos dar sequência então no nosso estudo acerca da vida dos santos, mais especificamente falando da vida de Santo Antônio de Pádua. No nosso último encontro nós falávamos sobre a infância de Santo Antônio, que desde essa época já demonstrava um imenso amor por Deus, um imenso desejo pela santidade. E bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a entrada de Santo Antônio, que na época se chamava Fernando, na vida religiosa. Então Fernando, aos 15 anos de idade, por volta então de 1210, ele entra num convento, o convento de São Vicente de Fora, perto da cidade de Lisboa, que é a cidade natal dele. Mas ali ele ficou por pouco tempo, porque por estar próximo de Lisboa, ele recebia muita visita dos parentes e isso incomodava um pouco o coração dele. Ele queria realmente vivenciar de uma forma mais íntima aquilo que ele tinha se proposto a fazer na sua vida religiosa, dentro de um convento, dentro de um mosteiro. Então, ele decide sair dali do convento de São Vicente de Fora e pede então a transferência para o convento de Santa Cruz, em Coimbra, aonde então ali, por volta de 1219, ele é ordenado sacerdote. E é ali também, próximo a Coimbra, que Santo Antônio vai fazer mais uma transferência, agora para a Ordem dos Frades Menores, a Ordem dos Franciscanos. Bom, como nós sabemos, o século XIII foi o século onde se iniciou também essa ordem dos franciscanos. O São Francisco de Assis, então, ele recebe do Santo Padre o Papa a permissão para fundar a sua ordem religiosa em 16 de abril de 1209, cerca de um ano ali antes de Santo Antônio ingressar na vida religiosa. E por volta então de 1217 é fundado um mosteiro da Ordem dos Frades Menores, que é a Ordem Franciscana, próximo ali à cidade de Coimbra. E esse mosteiro ele se chamava Convento de Santo Antônio, porém era Santo Antônio do Egito, Santo Antônio dos Olivais. Então, ali bem próximo de onde agora Santo Antônio de Pádua ele era já sacerdote em 1219, estava também o mosteiro dos frades menores, o mosteiro da Ordem dos Franciscanos. E Santo Antônio os admirava muito por conta das diversas virtudes que os franciscanos traziam. Bom pessoal, e aí nós temos um episódio onde 5 frades da Ordem dos Franciscanos estão a caminho do Egito e param então em Coimbra, no mosteiro de Santa Cruz, onde se encontram com Santo Antônio e ali passam alguns dias e logo depois seguem a sua viagem até o Egito. E no Egito, então, cumprindo a sua missão, eles são mortos em nome da fé. Eles se tornam mártires de Cristo. E nesse momento, então, os corpos destes 5 frades, eles retornam para Portugal, em Coimbra, e ali eles são velados no mosteiro de Santa Cruz. E Santo Antônio, vendo tudo isso, ele sente um grande desejo missionário, um grande ardor, um grande desejo de também se tornar um mártir. E deseja então entrar na Ordem dos Franciscanos. E então é nessa época que Santo Antônio de Pádua vai até o mosteiro de Santo Antônio dos Olivais e ali ele pede para que os franciscanos o acolham. E diz a história, diz alguns historiadores, que no mesmo dia os franciscanos já foram até o convento de Santa Cruz, onde estava Santo Antônio, e ali mesmo o vestiu e ali mesmo o acolheu na Ordem dos Franciscanos. E assim começa a história de Santo Antônio de Pádua como um frade menor. E nós continuamos essa história então na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus, pessoal!